A graça e a paz, meus queridos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês nesta noite, derramando das suas mais ricas bênçãos sobre vós, sobre as vossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, para trazer uma breve mensagem da parte do nosso Senhor. E para tanto, nesta noite, eu queria que os irmãos estivessem meditando, abrisse, se não puder abrir as vossas Bíblias, pelo menos meditem nestas palavras, que encontra-se no livro segundo Evangelho de Lucas, segundo a narrativa de Lucas, no seu capítulo de número 17. Capítulo de número 17, versículo 11. Versículo 11. A cura de 10 leprosos. A cura de 10 leprosos. Eu não vou me alongar muito. Hoje passei a tarde ali na igreja com minha esposa, com nosso irmão Lucas, com Jéssica, ali ajeitando as coisas para o culto de domingo. E por isso a live de hoje vai ser uma live curta, direta, sem edição, porque não tive tempo para concluir antes e passar para a irmã Marcela, que está responsável pela edição dos nossos vídeos, e por isso que não vai ser algo muito rápido. Mas eu creio que é o suficiente para que Deus possa ministrar aos nossos corações. Então, Lucas, Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 17, verso 11, nos diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém, queridos? Boa esta palavra, não é verdade? Boa esta palavra. Querido, eu queria falar um pouco sobre gratidão. Falar em gratidão, nos dias de hoje, virou moda. As pessoas fazem com a mão, coraçãozinho, e você vê nos Faces, nos Instagram, gratidão, gratidão, gratidão. Mas eu quero desde já dizer o seguinte, que gratidão ela não é praticada com palavras, ela é praticada com ações. A palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus estava indo para Jerusalém. E ali ele teve que passar entre Samaria e a Galileia, e ao chegar em uma aldeia esta que era aldeia própria para pessoas com esta enfermidade, com pessoas que tinham lepra, porque no passado a lepra não tinha cura. Então, quando eles perceberam que Jesus estava passando ali entre Samaria e se destinava próximo àquela aldeia, a Bíblia diz que 10 leprosos lhe saíram
ao encontro. A Bíblia não diz quantos leprosos tinha naquela aldeia, apenas diz que 10 leprosos lhe saíram ao encontro. E ao ver Jesus, eles pararam e começaram a gritar. Começaram ali a gritar, né? A Bíblia diz que eles gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus ali, ao vê-lo, deu uma ordem imperativa. Disse: vá e mostre aos sacerdotes. Por quê? Porque no passado, né, era normal, quando alguém se curava de alguma enfermidade, se apresentava aos sacerdotes para que ele pudesse testificar que aquela pessoa havia se curado realmente, e ali fazia a purificação. Jesus disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. Veja o que é que acontece. A palavra diz que eles, em obediência à palavra do Senhor, eles foram, e à medida que eles iam sendo purificados. Sabe o que é que eu aprendo aqui, querido? Que nem toda cura acontece no momento imediato. Nem todo problema ele é resolvido no momento da oração. Nem toda dificuldade ela é resolvida de uma hora para outra. A Bíblia diz: enquanto os leprosos iam para mostrar ao sacerdote, a Bíblia diz que eles foram purificados. Eles foram purificados. Veja, querido, que Jesus ali determina de se dar uma ordem àqueles que ali estavam, os 10 leprosos. Jesus disse: ide. Aqui, querido, o Jesus ide apresentar ao sacerdote indica não somente uma ratificação da lei, porque, como eu já disse, era costume, segundo a lei, quando alguém era curado, se apresentar ao sacerdote, mas também uma obediência plena à palavra do Senhor em cumprir o verbo imperativo. Ide, e eles foram. E isso nos ensina, querido, que nós precisamos obedecer à palavra de Deus, obedecer à voz do Espírito Santo, cumprir o ide de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Será que nós estamos cumprindo o ide de Jesus? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Observe que, enquanto os leprosos caminhavam para mostrar aos sacerdotes, segundo o que fora dito por Jesus, eles iam sendo purificados. Agora, a Bíblia também nos mostra algo muito interessante. 10 leprosos foram purificados da sua lepra. Mas apenas um percebeu, né, que estava curado e retorna para dar glória a Deus. A Bíblia diz que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Ele não estava preocupado com que as pessoas pensassem ou deixassem de pensar alguma coisa dele. Interessante que ele teve uma atitude de gratidão, e atitude de gratidão essa que foi revelada não por palavras, mas foi revelada por ações. Nós falamos que nós somos gratos a Deus. Logo, se somos gratos a Deus, precisamos, querido, demonstrar esta gratidão não por palavra. Eu sou crente. Eu sou diácono. Eu sou pastor. Eu sou levita. Não. Mas as nossas ações,
é que vão revelar aquilo que nós somos. Se somos gratos a Deus pela sua morte de cruz, precisamos demonstrar isso publicamente, cumprindo o ID de Jesus. A Bíblia diz que aquele leproso, ele importou em obedecer ao Senhor, em observar ali a palavra de Deus, a ordem de Jesus, enquanto eles permaneciam obedientes, eles eram curados. E a cura, querido, não foi algo instantâneo. Não. Precisamos demonstrar essa gratidão a Deus. Se nós vamos olhar na Bíblia, muitas pessoas que foram gratos a Deus, foram gratos ao Senhor. O salmista, em um dos seus salmos, ele vai dizer o seguinte: que darei eu ao Senhor por muitos benefícios que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem feito, que o Senhor tem me concedido. Que darei eu ao Senhor? Ele disse, olha, eu acho que ele olha para um lado, olha para o outro, começa, a ansiar em querer algo que pudesse agradar o coração de Deus. Mas, como a Bíblia mesmo diz, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sempre terminava, ainda que tivesse erro, ele tinha erros. Tinha erros, e não poucos. Mas a Bíblia diz que ele não pratica o mesmo erro 2 ou 3 vezes. E por isso, Deus o chama de homem segundo o seu coração. E Davi se arrependia de pureza d'alma. Ele se permitia que Deus transformasse a sua vida. Ele entendia o propósito de Deus. Essa era uma atitude de gratidão. Essa é uma atitude de gratidão. Que poderei eu dar ao Senhor por muitos benefícios. Quando ele fala muitos benefícios, era muitos mesmo, e não poucos. O apóstolo Paulo, eu acho muito mais incisivo nessa questão do que Davi. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que ele entrega, que nós devemos entregar o nosso corpo, alma e espírito ao Senhor, porque este é o nosso culto racional. Você sabe o que é uma atitude de gratidão? É você chegar no culto e esquecer dos seus problemas lá fora e se entregar literalmente, totalmente, para que Deus possa comunicar ao teu coração. Para que Deus possa falar na tua vida, ministrar ao teu coração. Porque tem pessoas, irmãos, que vai para a igreja e quando chega na igreja, ou em qualquer lugar em que esteja cultuando a Deus, eles estão com a mente preocupada com os problemas, com as lutas lá fora. A Bíblia diz, aquietai-vos, aquieta-te. Hora de adoração, de gratidão, de cultuar a Deus, é um momento ímpar, é um momento único. Então, querido, nós não precisamos estar pensando, pensando aqui no culto, em cultuar a Deus com a nossa mente lá distante, não. Porque aquele momento é um momento único, é um momento de você e Deus. Nós temos que aproveitar esse momento. E ali, naquele momento, entregar o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito. Entregar o nosso melhor a Deus. Precisamos entregar a Deus as nossas vidas como atitude de gratidão. Entender que foi Jesus que morreu por mim, foi Jesus que morreu por você. Se assim fizermos, seremos ricamente abençoados por Deus. Veja, queridos, que a palavra diz que apenas um voltou. A Bíblia diz que um dos 10, vendo que fora curado, ele percebeu
Ele volta dando glórias a Deus. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino aquele homem ali, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. E a Bíblia diz que ele se prostra. Ele não ficou só nas palavras, mas ele literalmente se entregou, ele se prostra, ele se rendeu diante do Senhor Jesus. Ele se prostrou em terra aos pés de Jesus, agradecendo a Jesus por aquele milagre, pela sua cura física da sua enfermidade. Veja que aquele homem, ele era um estrangeiro, né? Ele era samaritano. Ele era samaritano. Os novos leprosos, querido, foram ingratos, porém, eles foram curados também. Eles foram curados, só que Jesus tinha algo melhor para conceder para eles. E apenas um, né, recebeu o melhor da parte de Deus. Veja só. Jesus então perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura que voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro, ou seja, este samaritano? Você vai ver lá adiante, né? No versículo de número 16, falar que esse que retorna, ele era samaritano. Os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, mas ali estava um momento, né? Ali naquele momento, Jesus disse: não houve quem voltasse, porventura quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro, ou seja, este samaritano, e disse, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que o que Deus tem revelado para aqueles que o amam, querido, é aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem tampouco subiu ao coração do homem. São bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que amam. E o Senhor preparou algo muito melhor, algo muito excelente para este samaritano. Jesus lhe ofereceu não só a cura física, mas lhe ofereceu ali a salvação. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Percebam que todos foram curados, mas somente um foi salvo. Pelo menos naquele momento. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E os demais? Apenas ficou uma cura. Poderia ficar doente a qualquer momento e voltar tudo de novo. Mas esse aqui não. Esse aqui teve a salvação eterna da parte de Deus, por intermédio de Jesus. Amém? Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado, por tudo aquilo que Deus tem nos consentido, por tudo aquilo que Deus tem nos oferecido. Seja grato a Deus por sua família. É assim, é assado, mas é a sua família. Você foi gerado desse pai, você foi gerado dessa mãe. O que nós temos que fazer, querido, é orar uns pelos outros. É orar. Seja grato a Deus pelo teu trabalho, pelo teu alimento, pelo pão de cada dia que o Senhor lhe proporciona. Seja grato a Deus pelo teu chefe. Já parou para pensar quanto, através das suas orações, quanto Deus pode te usar lá no teu trabalho? Então seja grato a Deus por todas as coisas.
Muitas coisas tem feito o Senhor por nós, querido. Por isso sejamos gratos, estejamos sempre alegres, que muito mais o Senhor tem para nos dar. Esta mensagem que eu deixo para você nesta noite. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar os teus negócios, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa derramar das suas copiosas e ricas bênçãos sobre a tua vida. Beijo no teu coração, né? Domingo estaremos juntos às 17 horas para a glória do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Fica com Deus.